Bom dia, queridos. Hoje o 18º dia do nosso propósito, 40 dias de fé e milagres. O 18º dia, ele fala sobre voltar a dar frutos. Entenda isso. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, ele deu uma ordem: frutificai, multiplicai-vos. Ou seja, a vida de uma pessoa, ela é uma vida frutífera. Ela tem que ser uma vida frutífera. Nós não nascemos para ser estéreis. A Bíblia declara que Deus ordenou. Isso não é um pedido, isso é uma ordem. Vocês precisam crescer, vocês precisam dar frutos, vocês precisam aumentar, expandir, vocês precisam gerar, vocês precisam fazer com que a terra possa multiplicar e germinar cada dia mais. Então isso é uma ordem, não é um pedido de Deus. Se é uma ordem é porque nós temos capacidade para isso. Então eu quero deixar uma palavra de Deus para você aqui, no 18º dia desse nosso propósito. A fé, ela te possibilita a destruir a esterilidade. Eu não sei qual área da sua vida que está estéril, seja casamento, finanças, seja na área profissional ou na saúde, não importa. Levante hoje pela fé e declara: nesta área eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou gerar, eu vou dar frutos, porque pela fé você vai crescer e multiplicar, você vai dar muitos frutos, frutos bons e frutos em abundância. Deus te abençoe muito. 18º dia, volte a dar frutos. Pela fé, vencemos a esterilidade. Versículo do dia. E Deus o abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. Logo que criou o homem e a mulher, Deus imediatamente ordenou que se multiplicassem, enchesse a terra e a dominassem. A Bíblia relata que outros homens também receberam essa mesma direção, que fossem fecundos. Sabe que os pensamentos de Deus têm a nosso respeito são sempre do bem. E quando Ele nos ordena algo, não é para nos prejudicar, mas para nos proteger e nos fazer alcançar algo novo. Mas o que Deus quer dizer quando nos orienta a sermos fecundos, significa que constantemente devemos gerar e dar frutos. Ele nos deu o poder de crescimento e da multiplicação. E essa é uma ordem dele para que o sirvamos com fidelidade e cumpramos seu propósito. E para que cumpramos esse mandamento, e a esterilidade precisa ser quitada. Talvez você conheça pessoas que realmente sofrem com a esterilidade física, mas algumas pessoas decidem viver na esterilidade em todas as áreas, sem nunca produzir um bom fruto. Mas como deixar de ser estéril em alguma área? É pela fé que se vence esse quadro. Precisamos decidir dar bons frutos nas finanças, nos relacionamentos, enfim, em toda e qualquer área. Mas hoje, quais são os tipos de frutos que você tem gerado? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Gálatas 19:21. Estes listados acima são o tipo de fruto que um cristão decide gerar na carne e dos quais precisamos nos arrepender. Deixar de praticá-los e substituí-los pelo fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Já a segunda ordem que o Senhor nos deixou diz respeito à multiplicação. E multiplicar é dar crescimento àquilo que já foi gerado. É dar continuidade ao seu desenvolvimento. É fato, ou crescemos ou diminuímos. Ninguém fica para sempre estagnado e precisamos dar continuidade em nossa vida espiritual, ministerial, nos relacionamentos, na família, nas finanças.
Caso contrário, começamos a retroceder. Depois, Deus disse que devemos encher a terra, ocupando novos territórios. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, segundo Samuel 11:1. Entenda que de tempos em tempos haverá guerra, em que deveremos lutar cheios de fé para conquistar novos territórios. É desejo de Deus que ocupemos lugares novos e talvez jamais imaginados por nós. Deus está dizendo que nossa função não é somente crescer. Conquistar é fácil, difícil é manter o que foi adquirido. Você nasceu para dar frutos em todas as áreas, para multiplicar, conquistar novos territórios e manter todas as suas conquistas. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João 14:12. Pela fé, reconheça quais áreas preciso voltar a dar frutos e busque em Deus as direções para crescer.